Fala, galerinha, beleza? Estamos aqui, ó, profissionando, aula de geografia, segunda unidade, né? Vamos fazer aqui a revisão. Estou aqui com o caderno de apoio à aprendizagem, aquela base de conteúdo que a gente pegou lá no início do ano para trabalhar os conteúdos, ó, terceira série, que aí é o terceiro ano, né? E quais foram os conteúdos que a gente vai fazer revisão agora aqui, né? Tema principal dessa unidade foi política e trabalho. Política e trabalho. E aí, os conhecimentos que a gente começou a ver, que a gente falou nas aulas, fez vídeo, viu filme e tudo mais, foi comércio internacional e blocos econômicos. Vamos fazer uma revisão rápida desses temas. Também foi subdesenvolvimento, características, impactos, os conflitos geopolíticos no mundo, a gente falou bastante disso, inclusive guerra na Ucrânia, guerra na Síria, guerra a Rússia e Ucrânia, agora Israel e Palestina, aliás, Israel e palestinos, sim, né? As causas, as consequências, a gente viu bastante esse conteúdo aqui. E falamos também, o último assunto é as potências econômicas, divergências e desdobramentos. Pessoal, o que vocês têm que aprender aqui nessas aulas que a gente já teve na revisão aqui, ó? Participar do debate público, por isso que a gente fez até o debate lá nas aulas, né? Analisar também, avaliar e criticar as relações de diferentes grupos, sociedades, povos com a natureza. Já fizemos também esse material aqui. Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdades e violências, adotando princípios democráticos, inclusivos e solidário e respeitando os direitos humanos. Eu tenho até umas aulas de direitos humanos, se vocês quiserem eu mando para vocês depois. Aqui a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. O que é a BNCC? É um documento normativo de caráter normativo, tem uma força de lei, as escolas devem seguir. E aí no ensino médio, isso aqui é um código da BNCC, ó, ensino médio, ciências humanas e sociais aplicadas, e aqui ele traz o seguinte, ó, o que o aluno deve aprender, quais são as habilidades: discutir circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais. Então às vezes você vê a gente falando de política, vê na sala de aula ali, vê a gente abordando esses temas relacionados à cultura, ambiente, sociedade, economia, é porque vocês precisam compreender e aprender a discutir sobre isso. A gente fez até um debate aí sobre esses temas e foi assim. Também é preciso aprender a comparar, avaliar os processos de ocupação do espaço, dos territórios, as diferentes territorialidades, fronteiras, identificando aí o papel de cada agente nesse sentido, né? Analisar a formação dos diferentes países, povos e nações. E então a BNCC vai pedindo isso aqui para vocês, ó, para que a gente desenvolva com vocês, por isso que a gente fala de política. Leia o livro, você vai ter mais detalhes aí sobre esses conteúdos, tá? Leia um livro, se você não leu ainda, não é só revisão não, viu? Você tem que pegar o material e ler. Então a gente vai revisar um pouco aqui sobre comércio internacional e blocos econômicos. Depois a gente vai falar um pouco sobre subdesenvolvimento, as origens, características e impactos. Depois outro tema é o conflito geopolítico no mundo, causas e consequências. E por fim, as potências econômicas, divergências e desdobramentos. Bom, vamos começar aqui, ó, falando do que é o comércio internacional. O que é o comércio internacional? Porque ele é tão importante, né? Comércio internacional são as operações comerciais entre os países que estão em pleno desenvolvimento e é um dos responsáveis pela economia de um país. Então, quando o país ele pega seu produto e vende para outro país, essa operação, essa transação envolve vários aspectos: logístico, econômico, político, as relações que os países têm, a moeda, o imposto, as relações, os blocos econômicos e as leis internacionais do comércio internacional. Então, o que é comércio internacional? Comércio internacional, então, são as operações comerciais entre os países, né? Portanto, ele gera um aumento das barreiras internacionais que ajudam a proteger o desenvolvimento das empresas locais. Dessa forma, representa uma grande parcela do produto interno bruto.
Tem que ter regulamentações. Essas regulamentações, elas são importantes para proteger também um país, o comércio de um país, do comércio internacional. Se os países não tiverem regulamentação sobre os produtos que entram e saem, as empresas que produzem ali vão concorrer com produtos que vêm de outros lugares. E às vezes pode ser uma concorrência desleal. Isso tem acontecido atualmente, né? Com a China, que tem uma população enorme, que produz em um sistema muito diferente, pelo menos aqui do Ocidente. A gente tem leis trabalhistas, o trabalhador tem direito, tem horas de trabalho. Lá é meio que ao Deus dará, e acaba que os produtos de lá são mais baratos, e aí compete com o nosso, que tem mais qualidade, que o trabalhador tem mais direito. Então cria uma disparidade. Preciso proteger aqui o nosso comércio. Daí os governos começam a criar impostos que são barreiras para que esses produtos não entrem aqui de qualquer forma, né? E destrua o comércio local, as empresas locais. Falamos disso também, né? É só uma pincelada aqui rápida para vocês relembrarem. Blocos econômicos, o que são blocos econômicos, né? São essas associações realizadas entre países em prol do desenvolvimento social, político, econômico de seus membros. O Brasil faz parte de um bloco econômico chamado Mercosul. Esse bloco Mercosul, ele é a união de diversos países aqui da América do Sul. E esses países compram e vendem entre si, né? É uma forma de fortalecer a economia, de fazer o desenvolvimento social, político e econômico dos Estados-membros, né? Essas alianças são feitas principalmente para garantir ajuda mútua e desenvolver as economias de todos os envolvidos. Nem sempre é isso que ocorre, né? Você pega ali os Estados Unidos fazendo comércio com o México. Os Estados Unidos é um monstro econômico, então ela acaba engolindo o México, de certa forma, fragiliza a economia do México. Mas aí precisa ter políticas para fazer essas relações comerciais, né? E aí nós vamos ver o quê? Que esses blocos econômicos, eles vão ter distintas formas de se organizar. Por exemplo, união aduaneira, zona de livre comércio, mercado comum, união política e monetária e zona de preferência tarifária. Aí vamos conhecer aqui, a gente fez na aula, vamos relembrar aqui, que nós temos esses diferentes tipos de blocos econômicos, né, justamente para organizar e não prejudicar nenhum dos membros, né? União aduaneira, o que é? Como é que ela funciona? Ó, consiste em uma zona de livre comércio com uma tarifa externa comum, que é uma taxa que encarece os produtos de países que não são do bloco. Exemplo, Mercosul é uma união aduaneira. Os produtos de outros lugares para entrar aqui, eles vão receber uma tarifa externa em todo o bloco. Porque já pensou? O produto entra lá num país como a Argentina, que faz parte do Mercosul, e depois ele vem para o Brasil. Aí a Argentina não pode receber esse produto, justamente porque ela faz parte da União Aduaneira e ela tem que impor aos produtos que vêm de outros lugares uma tarifa externa comum. Isso vai proteger todos os membros do bloco e proteger então a economia de todos, né? Tem esse outro modelo aqui, ó, de bloco econômico, chamado de zona de livre comércio, e é uma facilitação comercial com a eliminação de tarifas e barreiras alfandegárias, a fim de garantir o desenvolvimento econômico comercial. Esse aqui é muito perigoso, né? Zona de livre comércio. A zona de livre comércio, ó, eliminação de tarifas e barreiras alfandegárias, né? O NAFTA, Tratado de Livre Comércio das Américas, propunha isso aqui. Não deu certo, né? O NAFTA deu certo? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu me lembrar aqui, né? Se o NAFTA funcionou. Me lembro que não funcionou. NAFTA. Foi NAFTA? Foi ALCA. Ó, NAFTA, Zona de Livre Comércio da América do Norte. É um tratado de livre comércio. O NAFTA é a ampliação do acordo de livre comércio entre os Estados Unidos, Canadá, que agora inclui o México.
né? Ele funciona, mas prejudica alguém, né? Porque os produtos passarem ali. Tem também esse aqui, ó, a Comunidade Andina, que é também uma outra forma. Então, ó, eliminação de barreiras alfandegárias. Esse é bem menos restritivo, né? Os países que são membros, as mercadorias deles circulam entre os países sem precisar pagar algum tipo de tarifa. Não sei, será que dá certo? Mercado comum. Mercado comum é um bloco econômico com elevado padrão de integração, no qual há livre comércio e livre circulação de pessoas. Aqui já circula, nesse mercado comum, já circula mercadoria, pessoas, informações, capitais, e nesse bloco as fronteiras físicas praticamente não existem, né? Exemplo de mercado comum, Mercosul. Nossa, tá aí, né? Mercosul, mercado comum, que é o nosso aqui com a Argentina, com vários países. São vários países, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Mercosul. Um país, ele pode fazer parte de vários blocos, tá? Ele pode fazer parte de vários blocos. Vou botar aqui só para a gente ver quais são os países membros. Mercosul. Tem até um site, ó. Tem até um site aí do Mercosul. Quais são os países membros do Mercosul? Mercosul atualmente fazem parte, ó, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países. Mas tem bem mais países aqui, né? Deixa eu abrir aqui que a gente vai ver. Deixa eu ampliar aqui que a gente vai ver, ó. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Esses aqui são alguns, né? Países associados do Mercosul: Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Países observadores: México e Nova Zelândia. Se eu não me engano, a Venezuela foi eliminada desse bloco aqui, por causa da sua forte ligação, ou pelo menos do Estado está passando por uma crise política que muito parece com uma ditadura, né? Aqui nós temos também a União Política Monetária. É uma integração ampla no campo econômico com o desenvolvimento do comércio e no campo político, com políticas comuns adotadas entre países, além da criação da adoção de uma moeda única. Ó, União Europeia é o exemplo mais evidente atualmente, né? Que tem gerado controvérsias, né? Porque, por exemplo, alguns países adotaram, faz parte da União Europeia, mas não adotaram o euro como uma moeda, oficial do país. E aí eles criaram até um parlamento, praticamente virou um grande país, aqueles países que fazem parte da União Europeia. Bem interessante esse tipo de bloco, né? Zona de preferência tarifária, e aí a ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, é um exemplo desse tipo de bloco, né? O que ele faz? Tipo de integração que são adotadas: vantagens tarifárias apenas para alguns produtos, para torná-los mais baratos, né? Os principais blocos econômicos são a União Europeia, que aí é uma moeda única, espaço de livre circulação de pessoas. As pessoas podem trabalhar de um país, podem trabalhar no outro. Como os países são muito perto, elas vão e voltam no mesmo dia para casa. Bem interessante esse bloco econômico aqui, mas não sei se dá muito certo para a maioria dos países, não, né? O NAFTA também, ó, esse aqui foi criado em 94 e tem como objetivo desenvolver o comércio lá na América do Norte, né? Como eu já tinha comentado. OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, também é um tipo aqui de organização comercial, bloco econômico. A PEC, que foi formada aqui, ó, em 1989. Essa aqui da OPEP, ela é muito conhecida, né? Porque o petróleo é vendido no mundo inteiro, e esses países, ó, que fazem parte, como Argélia, Angola, aí eles tabelam ali o preço do petróleo, né? Por isso que a gasolina é tão cara, né? Era barata até então, mas depois dessa organização foi ficando mais cara. MMC, o Mercado Comum
centro-americano, é um bloco fundado em 1960, tem como membros a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Comunidade andina, formada por países da América Andina, que é Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, é uma região montanhosa ali, basicamente, que chama de Andes, que é uma região montanhosa. Os países que estão justamente naquela área ali formaram um bloco econômico chamado Comunidade Andina, com o objetivo de desenvolver a economia, política, os campos sociais, culturais, enfim. O Mercosul, né, o Brasil faz parte desse, que a gente já comentou, tem como principal função desenvolver uma zona de livre comércio, tanto político também, social e comercial, né? Tigres asiáticos, esses são bem conhecidos, né? Foi criado na década de 70 e é formado por países que se desenvolveram bastante: Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Taiwan hoje é um destaque mundial, né? Produção de chips para computadores e tudo mais, né? E aí, ó, eles objetiva implementar barreiras alfandegárias e desenvolver novas tecnologias no processo competitivo mundial. E eles conseguiram aqui. Os tigres asiáticos são os que mais se destacaram, né? A comunidade dos países independentes, essa aqui já se desfez há um bom tempo, né? Formada por países que integraram a antiga União Soviética, né? Aí faz parte Rússia, Bielorrússia. Quer dizer, ele ainda funciona, ainda tem, né? Mas com essas guerras que está tendo para lá, esses blocos estão mais fragilizados do que tudo. SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Então você vai ver que no mundo inteiro tem blocos econômicos. E aí vou deixando aqui para vocês, ó, responder essas questões, né? Vou dar uma olhada agora na internet. Vou puxar aqui umas questões de concurso para a gente ver como é que cai isso nos concursos. Vamos ver aqui. Concurso só não, né? Também Enem, né? Principalmente. E trouxe aqui, ó, para vocês, ó, uma questão, ó. Os blocos econômicos constituem-se, ó, como é cobrado e vai ser cobrado também na prova de vocês. Blocos econômicos constituem-se como uma importante estratégia de agregação de países, com o objetivo de fomentar as trocas comerciais, fortalecer o comércio regional, estabelecer uma maior vantagem competitiva, entre outros. Marca alternativa que indica um bloco econômico, que indica um bloco econômico. Qual seria? BRICS? Seria NPI, OTAN, OCDE? Ó, nenhuma dessas são organizações. Ó. OCDE, Organização para o Desenvolvimento Econômico dos Países Ocidentais. Esse aqui não é OTAN, esse aqui é um tratado militar, né? NPI é um outro tipo de organização. BRICS, isso aqui está muito relacionado a um grupo de países que fazem políticas, mas não necessariamente comércio, né? Então seria aqui mais o Mercosul mesmo. Ó, ver a resposta. Qual é a resposta da momento? Opa! Voltando aqui, olha só. Sobre os blocos econômicos, né? A gente viu aqui, ó, questão... Deixa eu voltar lá para o início, que está aqui na questão 1, né? Nessa questão aqui, ó, marquei o que? Mercosul, vamos ver a resposta. Resposta, questão 1, ó. A única alternativa que apresenta um bloco econômico é o Mercosul, né? Porque os outros não são, portanto, mercado comum, não são blocos econômicos, não são nada de bloco econômico, né? Está relacionado a outras coisas, né? Outra questão aqui que você pode ver em Enem, por exemplo, é essa aqui, ó. É um tipo de bloco econômico que apresenta, para além da integração econômica, a livre circulação de bens, mercadorias e serviços, assim como a adoção de uma moeda única. Esse tipo de bloco econômico é... Que tipo de bloco econômico é esse? O bloco econômico que apresenta, além de uma integração, a livre circulação de bens, mercadorias e serviços e adoção de uma moeda única. Esse seria o quê? Livre circulação alfandegária, união política e fiscal, união econômica e monetária,
União Internacional, Zona Franca, parece com o que isso aqui? Eu votaria aqui nessa, União Econômica e Monetária, né? Por quê? Por que econômica e monetária? Porque, ó, integração econômica, livre circulação de mercadorias, bens e serviços, que isso vai representar uma união econômica, e a adoção de uma moeda única, né? Vamos ver se eu acertei realmente, é a C, né? Vamos ver aqui, ó. Então aqui, ó, livre circulação de bens e mercadorias, essa foi a alternativa correta. Ó, um exemplo é a União Europeia, um bloco comum, um bloco econômico do globo que já alcançou esse nível de integração. Nem todos os blocos alcançam ou querem esse tipo de integração, né? Outra questão aqui, ó, 3, para a gente finalizar. A organização de países em bloco econômico é apresentada, é apontada como o desdobramento de um fenômeno de integração das forças políticas e econômicas do globo, por meio do desenvolvimento das redes e de fluxo de transportes e comunicações. Dessa maneira, pode-se afirmar que a criação de bloco de integração entre os países apresenta um aspecto de que tipo de organização? Revolução Industrial, política mercantilista, estatização da produção, planificação do mercado, globalização econômica. Então, ó, vamos ler novamente o enunciado, né? Às vezes a questão é mais confusa. Então aí, ó, a organização de países em blocos econômicos é apontada como o desdobramento de um fenômeno de integração das forças políticas e econômicas do globo, por meio do desenvolvimento das redes e fluxos de transporte e comunicação. Dessa maneira, pode-se afirmar que a criação de blocos econômicos de integração entre os países representa um aspecto de quê? Um aspecto da planificação do mercado, não, né? Da globalização da economia. Ó, eu votaria na C aqui, globalização da economia. Vamos ver aqui, ó. Então aqui, essa foi a 3, né? O agrupamento de países em torno de blocos econômicos é uma característica de quê? Da globalização da economia, né? A globalização da economia, ou seja, o mundo inteiro está se tornando muito parecido economicamente e negociando entre si. Os diversos países têm relações uns com os outros, países de continentes diferentes, de todas as partes do mundo. O Brasil tem relação com o Japão, o Brasil tem relação com a Rússia, a economia brasileira depende da Rússia, a Rússia depende da economia brasileira, do Japão e vice-versa, e é assim, o Brasil negocia muito com os Estados Unidos, com os países europeus também, e é isso. Vamos ver mais questões na próxima aula aí sobre blocos econômicos e você precisa conhecer isso usando aí o seu livro, ó. Responda as questões da página 7, né, onde trata sobre esses assuntos aqui, ó, onde trata sobre blocos econômicos, tá? Que está na página 9, e aí no livro você encontra na página 3, mas é porque esse livro tem compartimentos, né? Mas tá tudo aí. Enfim, procura, dá uma olhada aí que você vai conseguir. Valeu, até a próxima aula de revisão. A gente vai voltar com mais aulas, tá?